depois do fato de ter sido convidado, eu estou agradecendo Zequias e os organizadores do Lamaticom. E o agradecimento, antes do fato, antes de acontecer, a audiência que prestigiar esse minicurso, né? E que ficar acordado durante o tempo todo, né? Então eu agradeço o pessoal que comparece, porque sempre é bom falar para quanto mais gente, melhor, né? Falar para um ou dois é meio desanimador. Às vezes eu vou dar um curso de pós-graduação, aparece 2, 3 lá, meio desanimador, né? Porque se um dorme, já é 1/3 da classe que está dormindo, né? Se 2 dormem, já são 2/3, né? Então, quando é uma classe grande, já tem chance de mais gente dormir sem eu perceber, né? Agora, vamos começar do seguinte, esse minicurso, toda vez que eu dou um minicurso, eu gosto de dialogar com quem já foi importante, ou é importante, em geral foi importante, e que já deixou alguma marca, alguma síntese com um provérbio, um aforismo, um ditado, alguma coisa assim, que concentra numa linha ou em 2 linhas, um parágrafo, algumas ideias. Então vocês vão ver muitas citações. As citações não são exatas, como eles disseram, talvez nem seja exatamente o que a pessoa disse, mas são relacionadas. Então eu ponho o nome da pessoa e falo, o fulano falou algo parecido com isso e eu traduzo dessa forma. Então não são frases, não são citações literais, mas são paráfrases, ou seja, citações com uma ligeira interpretação minha, vamos dizer assim. Esse Jacques-Louis Lyon aí era um matemático francês, influente no século XX, em que ele falava o seguinte, que a parte mais difícil de você escrever um livro ou de dar uma aula é você fazer o resumo, o índice, seu esqueleto. Depois que você faz o índice, primeiro isso, depois aquilo, ótimo, aí você já sabe qual é a sequência da coisa. Só falta agora você colocar a carne no esqueleto e mandar ele andar, né? É mais ou menos isso. Em matemática é mais ou menos isso. Você começa com o esqueleto, né? O esqueleto da sua aula, do seu livro, ou seja lá, ou da sua tese, né? E em geral você faz isso depois, na verdade é no final. Às vezes a gente acha que faz antes, faz no final, né? Aí depois você coloca a carne no esqueleto, você vira o livro ou a coisa que você interessa. Então esse curso será mais de informação também. Mais de informação do que formação. Eu não suponho que vocês saiam daqui com técnicas para fazer modelos matemáticos, mas saiam com ideias e pontos ou prontas para fazer um estudo mais aprofundado de modelos matemáticos, né? Não é um negócio que eu vou sair daqui fazendo modelo matemático o tempo todo. Não, não é bem assim, porque demora um pouco, depende do assunto que você está tratando. Então é um curso mais de informação. Vou informar vocês como é que as coisas andam em algumas áreas. E se vocês tiverem gosto, tomarem gosto pela coisa, é hora de pegar e pôr a mão na massa, né? Para isso eu tenho dois ditados interessantes. Um é provérbio chinês, que é o seguinte, dê ao amigo um peixe, ao faminto, aliás, né? Um peixe, e ele terá sua fome saciada por um dia. Você deu o peixe, ele come, acabou, né? Agora, se você ensina ele a pescar, aí ele acaba com a fome o resto da vida, né? Então a ideia é você dar uma ideia para que você aprenda a fazer modelos matemáticos depois. Não fazer um modelo matemático que resolva o seu problema num dia. E Antônio Machado é um poeta espanhol que tem uma frase muito interessante, que é o seguinte, o caminhante não há caminho, não tem caminho. O seu caminho você que faz, na hora que entra. E ele depende do primeiro passo e depende da sua vontade de caminhar também, né? Então já são os três primeiros citações para vocês ajudarem a ver isso. Então, a explicação inicial do título. O título é lá, modelos matemáticos, princípios, métodos e fins. O que quer dizer isso? Só uma ideia geral do que é que vai ser, o que vai acontecer aqui nesse curso. Primeira coisa, falar de modelos matemáticos. O que é isso? O que é um modelo matemático? Bom, num aspecto geral, o modelo matemático é uma espécie de dicionário bilíngue entre um fenômeno, se for de biologia, se for de física, de física, se for de química, de sociologia, seja lá o que for. Um fenômeno qualquer que você observa e uma estrutura matemática. Você tem um dicionário, mas a gente pensa sempre que vai transformar de um lado para o outro. O dicionário, em geral, tem duas partes, né? Você tem o dicionário de português e inglês e junto do outro lado vem inglês e português, para você saber como é que você volta para trás, né? E o modelo matemático é isso, é uma transposição, é um dicionário que faz a transposição de uma língua, que é a língua do fenômeno que você está estudando, para a matemática. Aí na matemática, o que você fizer aqui reflete do outro lado, é o dicionário do outro sentido, né? São representações simbólicas de observações sobre o fenômeno, intermédio de estrutura matemática, que em geral funções de variáveis. É função
Depois do número, do conceito de número, é a coisa mais importante que tem em matemática. A primeira coisa importante em matemática é número. Número é fundamental, né? Tudo é baseado em número. Depois do número vem o conceito de funções. É o segundo conceito mais importante. E o modelo matemático mais fundamental é a mensuração. Nós vamos ver que associa exatamente observações que você faz com a medida. Quando você faz uma observação do tamanho de uma pessoa, você fala, ele é alto, é baixo, é mais ou menos, é maior que fulano, menor que ciclano. Bom, isso é uma observação. Mas agora eu vou lá e vou medir. Vou transformar isso num número. É um modelo matemático. Você transforma uma coisa que tem nada a ver de matemática com uma coisa que é essencialmente matemática, que é um número. Isso você faz com comprimento, você faz com peso, faz com volume, faz com área, faz com número de indivíduos numa classe, faz com um punhado de coisas, né? É a primeira coisa em matemática que a gente faz, o primeiro modelo, nós vamos falar sobre isso mais tarde, é o modelo de mensuração. É ver uma coisa e transformar aquilo num número, e com o qual a gente tem uma ideia mais concreta do que seja aquilo do qual a gente esteja falando, né? É a primeira coisa que aparece. O conceito de modelo matemático é o fio condutor de tudo, o resto é o adereço, né? E princípio, o que é o princípio? Aí nós vamos ver, o princípio são métodos, ideias que te levam a construir os modelos matemáticos. Você não pode cair de paraquedas e falar, vou construir um modelo matemático. Peraí, mas a partir de onde? Começando com o quê? Precisa ter uma ideia inicial, né? Ninguém cai de paraquedas assim e sai escrevendo um modelo matemático. Mas existem alguns princípios. Se você usa aqueles princípios, você já tem um começo. Depois você coloca a sua impressão digital naquele modelo. Mas o princípio é importante. Não dá para cair de paraquedas e sair fazendo princípio, modelo matemático. Não é um negócio tão simples assim. Métodos são métodos matemáticos. Uma vez que você escreve esse fenômeno aqui em termos matemáticos, você tem a transposição dos dois lados pelo modelo matemático, você tem como transformar alguma coisa ou fazer transformações na matemática. E depois você olha no espelho o que significa do outro lado o fenômeno que você está observando. Ou vice-versa, né? Você mexe em alguma coisa do fenômeno e vê do outro lado o que significa isso matematicamente. Mas na matemática você precisa de métodos para transformar aquela estrutura matemática que você tem, que representa o fenômeno, em outras coisas que tenham resposta para aquilo que você quer saber do outro lado. Então são métodos, são essencialmente técnicas matemáticas. Então a pergunta é, quais são as técnicas mais importantes? Bom, tem algumas que são importantes, outras nem tanto, mas nenhuma você pode dizer, essa nunca vai ser importante. Bom, um dia pode ser, né? E fins, o que seria fins, na verdade, são fenômenos biológicos, principalmente. Se fosse um curso de matemática em geral, aplicado em geral, poderia ser um modelo em física, em química, em biologia, em economia, um punhado de outra coisa. Aqui nós vamos dar um pouco mais de ênfase em dinâmica de populações. E nós vamos ver que dinâmica de população... Aí você fala população, então isso é demografia, né? É só para falar número de pessoas. O conceito de população em matemática aplicada, e principalmente em biologia, é muito amplo. Essencialmente a ideia de conjuntos em matemática. É um conjunto de indivíduos. Quem são esses indivíduos? Pode ser qualquer coisa. E que coisas são essas? Bom, uma das coisas seria gente, né? Aí seria demografia, mas também poderia ser epidemiologia. Epidemiologia da Covid, por exemplo, você está tratando com o quê? Indivíduos, gente. Cada indivíduo é uma pessoa, com um outro processo, mas é também gente. Você pode estar tratando de um punhado de outras coisas. Eu gosto de mostrar esse aqui, é uma capa contracapa de um livro, que eu, aliás, sugiro que vocês alguma hora dêem uma olhada, é do Lin Siegel. Lin foi o orientador do Siegel, o Siegel foi, de certa forma, meu orientador de alguma forma. Eles escreveram esse livro aqui. E esse Lin, na verdade, ele era mais astrofísico, e o Siegel acabou sendo um biomatemático. E o interessante é o seguinte, o Lin foi o cara que mostrou que algumas galáxias, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem uma forma de uma espiral, né? Uma galáxia é o quê? Uma população de quê? De estrelas. Estrela, o Sol é uma estrela. Então você imagina uma população de estrelas, é um negócio monstruoso, né? E ele usou, a matemática que ele usou para mostrar que algumas galáxias têm a forma espiralada, foi a mesma matemática, não é a mesma, mas muito semelhante à matemática. O Siegel mostrou que algumas amebas, agora você vê, um está falando um indivíduo é uma estrela, o outro está falando um indivíduo é uma ameba. Também faz um movimento circular. Mas como isso? As duas são populações. Então, quer dizer, nós temos populações, quando você fala em populações, pode ser de moléculas, uma reação química,
São moléculas, populações de moléculas. Você pode falar populações de células, células neuronais, células do sistema imunológico, células de outro tipo que você tiver no corpo humano. Então já aumentou um pouco o tamanho, né? Podem ser amebas, podem ser micro-organismos, né? Ou podem ser pequenos organismos, como insetos, por exemplo. Então, população de insetos, população de formigas, população de abelhas, e depois podem ser animais um pouco superiores. No caso que ecologia, que em geral a gente trata a ecologia como dinâmica de populações, é um dos exemplos. E pode ser populações humanas também, né? Então, quer dizer, quando você fala de populações, você está falando de uma coisa enorme em termos de abrangência, né? Abrange muita coisa. Por isso que dinâmica de populações é um termo muito abrangente e tudo que você fala em dinâmica de populações pode ser aplicado em diversas coisas. A matemática tem um aspecto sintético. Quando você aprende aritmética, eu não sei como é que vocês aprenderam aritmética, mas quando eu aprendi aritmética, a professora chegava lá, era uma professora, chegava com as pedrinhas, 2 pedrinhas mais 3 pedrinhas, são 5 pedrinhas, né? 3 pedrinhas mais 8 pedrinhas, são 11 pedrinhas, e com essa coisa, ou maçã, ou banana, ou sei lá, né? Cupuaçu, jaca, 2 jacas mais 5 jacas, são 7 jacas, né? E fazer isso. Aí você fala, bom, mas serve para contar jaca, serve para contar laranja, serve para contar pedrinha, serve para contar dinheiro também? Que serve. Serve para contar gente? Serve. Serve para contar ETs, né? ETs extraterrestres? Parece 2 ETs aqui, 4 ETs aqui, são 6 ETs. Mas eu nunca vi um ET na minha vida. A aritmética serve para isso? Serve. Por quê? Porque você aprende uma aritmética e aplica em várias coisas. A gente não percebe muito isso, né? Mas é a síntese que a matemática faz. Ou seja, você extrai o fato de que aquilo ali é pedrinha, não tem muita importância ser pedrinha. O fato é que são 2 aqui, 3 ali. Pode ser pedrinha, ou ser laranja, ou ser ET, ou coisa que seja, não interessa. Interessa se tem 2 aqui, 3 aqui, dá um 5 lá, né, o que você junta. Então, observe que o conceito de síntese da matemática já é desde o começo, desde que a gente aprende aritmética. A gente, sem perceber, a gente faz esse processo, que é um processo complicado psicologicamente, né? Extrair a ideia do próprio objeto. Não estou muito interessado na pedrinha, estou interessado no aspecto 2 e 3. E que depois pode ser transformado em laranja, dinheiro, gente, e vai por aí afora. Então a matemática é em si um processo de síntese de ideias, para que você possa aplicar a mesma ideia num punhado de coisas. A aritmética é o exemplo mais simples e o mais comum que a gente faz isso. Você tem uma estrutura matemática e você não aprende uma aritmética para pedrinhas, uma aritmética para laranja, aritmética para gente. Você aprende uma aritmética. E aí você percebe que você pode aplicar em várias coisas. Essa é a grande vantagem da matemática. Se não tivesse essa, seria a grande vantagem, não. Mas essa é uma enorme vantagem, que não tem praticamente em nenhuma outra ciência. Toda vez eu ponho negócio de esse caviar, tem uma ressalva. Porque às vezes eu enfatizo uma coisa e depois falo, escuta, mas vamos enfatizar, mas não vamos ser ideológicos. Vamos dizer que isso é exatamente tudo, né? É uma parte isso aqui, mas também tem que fazer uma ressalva. Nem tanto a isso, né? A verdade nunca está nos extremos, né? Está sempre entre um extremo e outro. Então, quando a gente enfatiza um extremo, a gente precisa parar um pouco e falar, espera, vamos olhar o outro extremo para ver que tem, na verdade, um meio termo aí, né? Então, aqui eu estou falando da importância das ideias. Quer dizer, quando eu falei que o curso vai ser mais de ideias do que de técnica, eu falo, não, mas não quer dizer que só as ideias são importantes, as técnicas também são, né? Mas aqui vai ser mais de ideias, questão de tempo. Então, tem duas citações muito interessantes. Tem um do Galileu, que dizia o seguinte, que ele tem uma enorme admiração, porque um dia um cara inventou de fazer uma coisa parecida com a harpa. Era um negócio mal feito, né? Um pedaço de pau aqui, tocava. O som não era muito bom, aquela coisa assim, mas eu falei, eu tenho uma enorme admiração pelo cara que de repente teve uma ideia de fazer uma harpa. Mas, ou tanto, quanto os artesãos que foram aperfeiçoando esse negócio, até que hoje você vê uma harpa, é um instrumento bonito, né? Muito bonito, né? Tem toda aquela forma, e o som é excepcional. Ele falou, mas aí foi uma coisa contínua, devagar, aos poucos, eles com muita dificuldade foram aperfeiçoando, até que hoje você tem uma harpa que é uma coisa bonita e dá um som perfeito. Mas o primeiro cara que teve aquele estalo e falou, vamos fazer um negócio desse tipo aqui, foi esse o cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e às vezes a gente não tem, né? E o Jacques Monod é um cara que teve o prêmio Nobel, um biólogo francês, em que ele fala que há sempre uma luta entre o pessoal que trabalha com ideia e o pessoal que trabalha com prática. O da ideia acha que a ideia é mais importante, o da prática acha que a técnica é mais importante. Então, tem as duas coisas, só que às vezes a história dá mais importância para o pessoal da ideia do que da técnica.
Eu gosto de lembrar desse caso aqui. O Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa foram os caras que desenharam aquela beleza de prédios lá em Brasília, né? Catedral, vocês já viram a fotografia da catedral? É uma beleza, né? Aquela coisa subindo assim. Aí você fala, mas quem é que imaginou que ia construir um troço daquele? Bom, tinha que ter um engenheiro para calcular o concreto, porque se você não calcula o concreto certo, a hora que você monta aquilo lá, o negócio vem abaixo. Ainda mata alguém lá embaixo, né? Então tem um cara ali no meio que tinha técnica para calcular o cimento, calcular o tamanho, calcular quantas vigas de aço, etc, etc. Esse cara foi um famoso sujeito chamado Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso que era um desastre, era um desespero quando o Niemeyer chegava com um projeto. Como é que eu vou calcular esse troço aqui? Esse cara me aparece com as ideias malucas aqui. Como é que eu vou calcular? Mas ele calculava. Fazia algumas modificações e calculava. Então o Joaquim Cardoso também era um poeta. Ele fez o cálculo, é um pernambucano, fez o cálculo, por exemplo, da catedral e de várias outras coisas. Palácio Alvorada, etc, etc. Se não tivesse o cara para fazer o cálculo, não saía o Palácio Alvorada, nem catedral, nem coisa nenhuma. Mas ainda tem outro cara, né? Que a gente nem sabe o nome. Os caras que foram lá e fizeram a massa. Só eles sabiam fazer a massa, o Joaquim Cardoso não sabia fazer a massa, o Oscar Niemeyer muito menos. Iam lá, fizeram a massa e construíram a catedral. Então você vê, a história dá um valor enorme para o Niemeyer, né? Mas tem nome de algum pedreiro lá na catedral que eu saiba, não tem, né? E nem muita gente conhece o nome do Joaquim Cardoso, que é o cara que fez o cálculo lá. Então, a gente precisa tomar cuidado. As ideias são muito importantes, mas as técnicas também, né? Então, estou chamando a atenção para isso. Então, como é que a gente vai fazer a coisa? Bom, eu estou citando aqui um provérbio que aparece na Bíblia, que Salomão diz que a sabedoria construiu sua casa sustentada por 7 colunas. Com 7 colunas lá, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai colocar 7 princípios, basicamente, 7 mais 2, 7 menos 2, por aí, e depois a gente vai ver por que a gente usa esse número. A sequência, ou digamos, o índice geral, e eu digo mapa, porque na verdade não deveria ser sequência, é um mapa, porque isso é conectado com aquilo é conectado com aquilo outro, deveria ser uma rede de conexões. Mas normalmente a gente tem que fazer as coisas conforme o tempo, né? Então tem que fazer sequencial. Primeiro eu falo isso, depois eu falo aquilo, mas eu volto atrás também, né? Então tem esse jogo de coisas. Então a primeira coisa vão ser os modelos matemáticos, nós vamos falar sobre ele. Aliás, desculpa, primeira coisa nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia expositiva, os 7 princípios. Não são os 7, são alguns princípios que acabaram sendo 7, né? Que eu acabei colocando isso. Depois, modelos matemáticos, nós vamos ver que o modelo matemático é uma espécie de remédio, que você tem que vir com a bula, usa aqui, não usa ali. Né? Depois, a construção dos modelos matemáticos, são basicamente 7 princípios. Depois, a análise de modelos matemáticos, alguns métodos, na verdade, muito mais do que 7, e alguns exemplos biológicos para a gente seguir adiante. Então, esse plano é mais uma rede de conexões do que realmente uma sequência. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Não vou misturar as coisas, né? Aquilo lá foi mais um elenco de assuntos do que realmente uma sequência a ser seguida. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é metodologia. Eu vou falar primeiro sobre metodologia, porque quase todos vocês aqui vão ser professores. Tá? Eu já fui professor durante 45, sei lá quantos anos, então já ganhei alguma experiência sobre isso. Sei quando é que a gente deve fazer uma coisa, quando não deve, quando é que deve forçar mais uma coisa, não. E eu queria passar essa experiência para vocês. E para isso eu coloquei 7 princípios aqui. Princípios de como é que se ensina, como é que se aprende matemática e matemática aplicada em geral, e matemática em particular. Né? Então eu coloco logo uma citação aqui desse camarada, que era um professor de língua inglesa, e ele pergunta o seguinte: será que princípio a gente pode ensinar? Eu acho que não sei se pode ensinar, mas pode ser aprendido. Como é que você vai aprender se alguém não ensinar, né? Então alguém tem que ensinar, ou pelo menos colocar na frente de você, para que você tome conhecimento disso. Então nós vamos falar de espiral, estudo, etc, nessa sequência. E vamos falar em cada um desses aqui em sequência. Vamos ver o que quer dizer o primeiro, por exemplo. Espiral, método espiral. O que é um método espiral? É um método, o Machado de Assis já tem uma coisa interessante. Lá no livro dele, de Esaú e Jacó, ele fala que o leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 4 estômagos no cérebro. Ele está fazendo analogia com os ruminantes, né? E pode por eles fazer passar os atos e fatos várias vezes, até que entende a verdade que estava ou parecia estar escondida nele. O ruminante, ele
engole, né? Vai para o estômago, depois volta o alimento de novo, ele mastiga de novo, volta para outro estômago, vai e volta, né? Faz várias vezes. Ou seja, ele não faz como a gente, né? Engole a comida e puf, já vai direto. Ele volta, vai de novo, volta. Esse Paul Holmes aí é um matemático que escreveu alguns livros muito interessantes, matemática aplicada e não. E ele diz que o aprendizado de matemática, ou de qualquer coisa, é mais eficiente se realizado com a dinâmica espiralada. Aí você olha uma espiral que vai subindo assim. Significa que você vai visitar esse assunto aqui várias vezes, só que em níveis diferentes. Você não vai aprender, vê o negócio, já saquei, já sei o que é, não preciso ver mais. Não é assim, né? A gente vê a coisa a primeira vez, acha meio esquisito, mas fica mais familiar, né? É igual música, já viu música? Às vezes você ouve uma música a primeira vez, que música esquisita, né? Não estou entendendo essa música. Ouve a segunda vez, já pega alguma coisinha. Depois de algumas vezes você fala, essa música é o máximo, não sei como é que eu não entendi. A primeira vez que eu ouvi, eu não entendi, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, em matemática você vai voltando, é a ruminação, né? Você volta ao mesmo assunto, mais de uma vez, cada vez você volta com um ponto de vista diferente, aprende mais alguma coisa, vai se familiarizando melhor com o assunto, né? Isso é importante. Não adianta você chegar aqui, pumba, o assunto. Pessoal, vocês já aprenderam, agora vamos para o próximo. Não é bem assim. Não deixe de voltar atrás. Porque ninguém aprende negócio de chofre, de pancada. A não ser que eu já tenha aprendido antes, né? Você tem que voltar ao assunto, a gente tem que ruminar o assunto, né? Tem que fazer essa caraminhola na cabeça para poder avançar no conhecimento e na familiarização com o assunto. Grande mestre das variações é o bar, né? A música do bar sempre volta ao mesmo tempo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que você aprende, né? Aprende a ouvir aquilo. Mas aí vem o estudo da repetição, exatamente. O que vale a repetição? Aí eu tenho 3 citações interessantes, ou 2 citações, né? Na verdade, o D'Alembert foi um grande matemático aí do século. Quando o cálculo tinha acabado de ser inventado, o pessoal não sabia bem o que era aquilo, só sabia aquilo que inventou. Newton e o Leibniz foram os 2 inventores do cálculo. Eles tinham uma ideia dentro da cabeça o que é que significaria uma coisa e outra. O resto ia meio tateando no escuro, né? E o D'Alembert falava para os alunos dele, continue calculando, você não está entendendo? Continua calculando. Vai, mete a mão na coisa, calcula aqui, calcula ali. É assim que a gente aprende cálculo no princípio. Você não aprende as ideias no primeiro dia. Definição de limite. Já sei o que é. Não sabe, não. Às vezes a gente passa todo o mestrado, todo o doutorado, lá no fim você vai entender melhor o que seja aquilo. Há uma ideia de que você vai aprender no primeiro dia. Não seja um professor dessa forma que põe matemática como se fosse um contrato legal. Já viu contrato legal? Você lê, não entendi nada. Aí você chama alguém e fala, me dá uma luz sobre isso aqui, o que esse cara está querendo dizer com isso aqui? E às vezes tem gente que ensina matemática desse jeito, vai lá e põe um contrato legal de matemática, fala, pessoal, vocês já entenderam o contrato, agora nós já estamos passando para a segunda folha. Não é bem assim, né? Então, você precisa mexer com a coisa, é igual o espiral, né? Precisa voltar ao negócio. O Richard Feynman é a mesma coisa que cala a boca, falava para os alunos, cala a boca, não fica perguntando muito e vamos calcular, vamos fazer, vamos trabalhar. Com isso a coisa vai entendendo, nem todo mundo já entendeu muito isso aqui. A matemática moderna, que chamava moderna, isso foi na época que eu era novo, né? Chamava matemática moderna, eles acharam que o jeito de ensinar matemática era um processo legal também. Colocava um contrato legal, pronto, eu já sei o que é, fim de papo, não preciso explicar mais nada. Dado Epsilon, acha delta, não sei o quê, pronto, já sabe qual é a definição de limite, o que mais que eu tenho que fazer? Mais nada. Não, tem que fazer sim. Você tem que aprender aquilo. Então tem que mexer com aquilo, tem que se tornar familiar, ou aquilo se tornar familiar com a ideia. E isso demora. Repetição é importante, né? Mesmo que você não esteja fazendo na primeira vez. Tabuada, antigamente ensinava tabuada cantando, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, aí todo mundo criticando, né? Não, é um jeito de aprender, vai fazer o quê? É assim que a gente aprende. Repete, repete, repete. Um dia aquilo fica automático. Por exemplo, eu estou andando aqui, você acha que eu estou pensando, primeiro eu levo esse pé, dou uma equilibrada, depois... Não, eu fiz isso quando era criança, levei tombo, meti a cara no chão um punhado de vezes, tanto que é automático agora, né? Com isso, eu posso andar sem ter que prestar atenção aqui, e só preciso prestar atenção no que eu estou falando. Então chega a tabuada, é a mesma coisa, você aprende a tabuada de tão automático, e depois você dá uma liberdade do seu cérebro, abre outra janela do seu cérebro, a principal, para você fazer outra coisa. A automática você faz aqui. Então o automático é importante. Assim como é importante a gente aprender a andar sem ter que raciocinar cada passo que a gente dá, né?
A matemática moderna fez um estrago muito grande no ensino por causa disso. Ficou dando ênfase demais em não vamos ensinar tabuada, vamos ensinar a propriedade estrutural dos números. Ninguém aprende isso antes de aprender o que é o número. Mas, felizmente, passou essa onda. E eu tenho mais duas citações aqui. Esse foi um grande violinista que falava, você deve praticar. Os ingleses devia ter traduzido, mas não traduzi. Mas você tem que fazer o negócio com concentração. Por exemplo, você faz a coisa, mas faz concentrado. Né? Esse outro cara aqui, ele andou fazendo, é um jornalista científico, que ele fez um punhado de reportagens sobre diversos ofícios. Pianista, construtor disso, construtor daquilo, pintor, professor, etc, etc. Foi ver quanto tempo de prática que esse cara precisava para ser um bom, por exemplo, pianista. Ele precisava 10.000 horas. Aí você fala, poxa, para eu ser um bom matemático, preciso de 10.000 horas, você vai ver quanto tempo da sua vida você vai levar. É um bom tempo, né? Então, quer dizer, depois de 10.000 horas, aí você vai estar um expert em matemática de alguma forma, né? E ele falou que, em média, para você expert em alguma área específica, são 10.000 horas de prática, né? É interessante ler sobre isso. Nós vamos voltar aí. Bom, eu gosto dessa citação aqui, que fala, nesse processo de aprendizagem, há duas partes igualmente importantes e igualmente difíceis, o ensino e o estudo. A primeira parte, que é a minha, é o ensino. A outra parte de vocês é o estudo. Sem que sejam feitas as duas, é impossível chegar a um aprendizagem. Eu posso ensinar, mas se você não quiser aprender, o que eu vou fazer? Né? Então, quer dizer, tem que ter as duas coisas. A primeira um pode fazer, o outro talvez não faça. Aí fica no meio do caminho. Bom, eu gosto desse cartoon aqui. O passarinho e o pai estão levando uma minhoquinha lá e os passarinhos reclamando. A mamãe costumava trazer tudo mastigadinho, que você já viu o passarinho dar uma regurgitada, né? E eles estão reclamando que o pai não está trazendo regurgitado, e o professor não está trazendo tudo prontinho. Mas você tem que trabalhar um pouco, né? Não tem como fazer, né? Os passarinhos têm que trabalhar um pouco. Essa é uma boa exemplificação disso. Bom, a terceira coisa que a gente tem aqui são as conexões. Eu volto de novo para o Feynman aqui, que falava, a medida de compreensão que você tem de um assunto, qual é o grau de compreensão que eu tenho sobre esse assunto? Fala, o grau de compreensão que você tem sobre esse assunto é a conexão que você consegue fazer desse assunto com outras coisas. Se você sabe só a definição disso aqui, você chega aqui como matemático e diz, a definição de número inteiro é pá, pá, pá. Você só sabe isso, não dá nenhum exemplo? Então você não sabe praticamente nada sobre o assunto. Você dá um exemplo, já aumentou terrivelmente a sua compreensão sobre o assunto. Dá dois exemplos distintos, que é o mesmo exemplo com roupa diferente, não adianta, né? Dois exemplos distintos, isso mostra que você já aumentou muito. Ou seja, quanto mais conexão você tiver com outras coisas desse assunto, mais mostra que você entendeu melhor a coisa. Então esse negócio de conexão demora, né? Você não faz isso de uma hora para outra. Por isso que exige repetição. Banner foi um grande matemático polonês também, que dizia que o matemático é uma pessoa que consegue fazer analogia. Analogia é você fazer conexão entre duas coisas distintas, né? Entre teoremas, um bom matemático é aquele que percebe a existência de analogia entre demonstrações, e um grande matemático é aquele que identifica analogia entre teorias. Teoria disso, teoria daquilo, fala, não, como é que parece isso aqui? Mas ele fala, é de se imaginar que o melhor dentro dos matemáticos é aquele que vê analogias com analogias, o que é uma coisa que para mim eu nem sei exatamente como fazer. O que são as citações só sobre a questão de analogia, quão importante é essa coisa. E outras citações para dizer que analogizar é mais importante que analisar. Ou seja, você pegar uma coisa e fazer conexões, às vezes, é mais importante que ficar olhando só nessa coisa, analisando a coisa em separado. Em vez de ficar analisando a coisa em separado, tenta analogizar, ou seja, ligar essa coisa com outras coisas que você conhece. Isso é que vai te ajudar a compreender aquela coisa ali. Em vez de ficar olhando, focalizado só naquilo, tenta ligar aquilo com outras coisas que você já conhece. Né? É o que a gente faz com o esboço geométrico. Né? Você vem aqui e fala, seja essa uma reta. Que reta? Um negócio tudo torto desse. Mas é uma ideia. Né? É uma ideia. Você faz uma analogia já com a ideia. Aí eu uso isso aqui. Seja isso aqui uma reta, ou isso aqui é uma bom para reta. Né? Esse raio laser aqui é bom para reta. Né? Muito melhor do que um cordão esticado. Né? É muito melhor do que um cordão esticado. Bom, mas isso são analogias. Né? Bom, agora vem a narrativa. Esse é um outro ponto. Então, nós temos 7, eu estou no 4º ponto. O 4º ponto é a narrativa.
Como é que você ensina alguma coisa para alguém? Eu gosto desse provérbio aqui. Esse provérbio é muito bom. É um provérbio antigo, eu acho que é hindu esse provérbio. Diz o seguinte: se você me relatar uma notícia, vier aqui e falar, oh, aconteceu tal coisa ali na esquina, uma moto tombou com um carro e tal. Ah, tá, fiquei sabendo então. Estou sabendo disso. Né? Ah, fulano está namorando com o ciclano, agora não está mais. Ah, estou sabendo. Então quer dizer que estão disponíveis os dois. Ah, tá bom, estou sabendo. Quer dizer, é o tipo do fato que você chega e fala para alguém. Dá notícia, ótimo. Esse é um conhecimento do fato. Se você me demonstrar um teorema, eu sou obrigado a aceitar. Né? Porque eu estou aqui. Eu conheço esse negócio aqui. Aí você vem e fala, daqui você vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para cá. Né? Demonstração de teorema é um negócio meio na ponta de faca, né? Você vai levando a pessoa na ponta de faca. Você aceita isso? Aceita. Então você tem que aceitar aquilo. Olha como é que é lógico. Ó. Pá, aí leva lá. Aí aqui. Aí chega lá no final, fala, eu não sei como é que eu cheguei aqui, mas eu tenho certeza que eu vim por demonstração lógica. Né? É aquele teorema que você vê a demonstração, você fala, eu entendi todos os passos, mas não entendi o teorema. Eu saí de lá e cheguei aqui, não sei como. Eu vim só os passos. Né? Então, é outra forma de ver. Então, você pode lembrar do relatório, a notícia, demonstrar o teorema. Agora vem a terceira coisa. Mas se você contar uma boa história para mim, olha, eu vou contar uma boa história envolvendo esse fato. Aí você não esquece mais. Se a história é boa, você não esquece mais. Esse é o poder da narrativa no ensino. Quando você vai ensinar uma coisa, tenta envolver aquilo com a história que chame a atenção da pessoa que vai receber a notícia, ou vai receber o ensinamento. Uma história é importante, sempre uma história. Uma história engraçada, uma história esquisita, uma história exagerada, não interessa. História é mentira, pode ser mentira. Ah, não, só conta história verdadeira. Não, não faça isso. Minta um pouquinho também, conta uma história. Às vezes a história é assim, você floreia um pouco no meio, né? Inventa alguma coisa no meio, isso ajuda. Né? Mesmo a pessoa fala, eu estou sacando que esse cara está mentindo, está falando alguma coisa. Isso ajuda porque floreia o assunto. Né? Então esse conhecimento é repassado de geração em geração. Isso é muito conhecido, né? Em várias culturas. Como é que se passa o conhecimento de geração em geração? Através de contos, através de palavras, lendas, mitos, etc, etc. Né? A história em matemática é muito importante para fixar isso. Aqui eu estou citando alguns camaradas que falam que a mente humana, esse é um psicólogo social famoso, que a mente humana é um processador de história, não um processador lógico. Ele processa histórias. E todo mundo gosta de uma boa história, né? E toda cultura faz a sua infância, em toda cultura, banhada de histórias, inventa história para passar ideias. Né? Você não chega para uma criança e fala, seja isso, isso e aquilo. A gente brincava, quando eu estudava na Unicamp, a gente tinha um professor de lógica, e ele falava tudo formal, tudo formalzinho, é o João Paulo. Então ele falava assim, então o João Paulo vai ensinar a história dos 3 porquinhos para o filho dele, ele fala, seja P1, P2, P3, os 3 porquinhos, L índice mal, o lobo mal. E aí ia começar, ou seja, formalizou, acabou com a história, né? Então a história acabou, né? Você tem que contar a história como é, passa medo no menino, o menino vai imaginar a coisa, né? Bom, esse Daniel Kahneman, é coisa interessante, que foi um prêmio Nobel de Economia, mas ele não era economista, era um psicólogo, porque ele estava ensinando, ele estava estudando como é que as pessoas reagiam aos assuntos. E ele dizia o seguinte, que a confiança que as pessoas têm em alguma coisa não é uma medida da qualidade de evidência. Eu mostrei, demonstrei. Você pode até demonstrar, me demonstrou, mas eu não estou muito certo desse negócio. Me demonstrou, mas eu não estou acreditando muito. Mas se você contar uma história coerente para ele, você consegue convencer. Então a história é parte da coisa. A história, a narrativa, qualquer coisa que envolva aquele assunto. Né? É importante. E isso é o que realmente fixa. Porque a gente é formado por, como diz o Jonathan Haidt, né? Todo mundo gosta de uma história, a gente a mente humana é um processador de histórias. Então usa isso. Assim como a gente usa a visão, né? Quando a gente chega aqui para ensinar matemática, fala, seja esse um círculo, esse é uma reta, você está fazendo o quê? Você está usando a visão da pessoa. Se ele não tem visão, você ainda pode usar. Grandes matemáticos foram cegos, né? Mas aí você usa outra parte do cérebro. Bom, mas em geral a visão é um processo muito grande. Estou citando aqui Jesus, que cantou boa parte da história de Jesus é por parábolas. Né? Ele não contava uma coisa, faça isso, faça aquilo. Tinha um homem num tal lugar e tal. Né? É uma parábola. Isso é típico da cultura judaica e de várias outras culturas também. Esse Etienne Gibbs aqui é um famoso matemático que também fala que a matemática tem duas coisas. É uma compreensão
que é uma coisa interna, que você entendeu aquilo, você sente que entendeu aquilo. E tem outra coisa, é você escrever no livro. Quando você vai escrever num arquivo, é como o processo legal. Aí você tem que fazer tudo formal, tudo certinho e tal. Mas quando você vai ensinar, não é formal. Você fala para a pessoa sentir aquilo, de alguma forma. Né? Por isso que a narrativa vem como importante aqui. Aí eu estou falando o seguinte, cuidado, o que eu estou falando aqui não é que você vai ficar contando história como historiador. O historiador tem que contar uma história do jeito que ela é. Né? Se ele for honesto, né? Ele vai contar a história, ó, aconteceu isso, com documentos, etc. Nesse caso, não. Contador de história, não. Contador de história, ele inventa. Né? Às vezes eu falo, mas essa história está sem graça. Não, deixa eu inventar mais alguma coisa aqui no meio para ela ficar interessante. Esse é o papel do contador de história. Né? O contador de história não é historiador. Né? Mas isso faz dele um camarada falso. Faz dele um camarada, um artista. Né? O artista é meio falso, de alguma forma. Né? Mas todo mundo sabe disso e ele também. Bom, quinta coisa, simplicidade. Quando você vai ensinar uma coisa, você não ensina de cima para baixo. Você não constrói uma casa do telhado para o chão. Né? Você constrói a casa do chão para o telhado. Né? Mesmo porque depois de construir o chão, aí você passa a colocar coisas mais próximas. O chamado pai da didática, que é esse Jan Komensky, é chamado Comênius também, a ONU considera como o pai da didática, viveu lá no século XVII, ele fala que o caminho da sabedoria vai das coisas mais simples para as complexas, das visíveis para as invisíveis, que se só imagina, das terrenas para as divinas. Ou seja, você começa do mais simples para o mais complicado. Não começa do mais complicado. Eu vou ensinar o complicado, porque ele entendeu o complicado, entendeu tudo. Não vai entender nem complicado, nem simples. Né? Porque você não vai conseguir ensinar o complicado. É do mais simples para o mais complicado que a gente vai mesmo. Mas parece óbvio nisso, né? Mas se você vê a maior parte das coisas, às vezes não são feitas dessa forma. São feitas do complicado para o mais simples. Como caso particular esse aqui. Bom, porque fala do caso particular primeiro, que é mais simples, e depois fala do outro caso. Né? O Siegel, que é um cara que eu já citei aqui, fala que alguns pesquisadores tentam entender a mente dos poetas, que é complicada, né? Às vezes você não entende nem o que o poeta fala. A mente do poeta é complicada. Ele fala, eu vou ficar muito satisfeito se eu entender o comportamento de uma lesma, slug é lesma, desses bichinhos, uma minhoca, vamos dizer assim, que é um bicho muito simples, tem poucos neurônios. Se eu entender isso aí, eu estou ótimo. Não quero entender a mente do cara lá em cima, não entendo nem da minhoca aqui, eu vou entender do cara lá em cima. Não vou entender da minhoca, depois uma hora alguém chega lá, né? E tem o provérbio popular, né? Não sei se tem aqui, lá em Minas tem, mingau quente se come pelas beiradas. Ou seja, quando o mingau está muito quente, você não enfia a colher no meio e põe na boca, que você vai se queimar, né? Você vai raspando pela beirada, é ou não é? Não é isso? Isso é a sabedoria popular, né? Vai pelo simples, vai pelo mais frio, e depois você mergulha a colher no meio, quando tiver já esfriado, né? É bom para lembrar isso aí. Sexta coisa, fontes. Você precisa ter a fonte certa. Estudar em livro ruim, em livro mal escrito, em coisa mal feita, é uma perda de tempo. Você vai perder o seu trabalho tentando entender o que o cara não entendeu. Né? O cara escreveu ali, não entendeu aquilo, e você vai entender essa água aqui, acho que é para eu tomar, né? Então, fontes é um negócio importante. É importante saber quais são os livros importantes. Você vai aprender cálculo? Pega um livro que é importante. Às vezes ele é até mais difícil. Mas o que você conseguir tirar ali vai ser muito mais importante do que um livro enorme. Uma vez eu estava precisando de dinheiro e me propuseram para mim, com os colegas, fazer a tradução de um livro de cálculo que chama Leitoldo. Não sei se ainda existe por aqui. Já teve uma época aí que ele foi o mais importante. Era o único livro que eu usava no Brasil. Eram 2 calhamaços que eu todo dava, acho que um palmo assim, de altura, assim, de página. Né? Enorme, uma coisa enorme. E aí eu ajudei a traduzir, né? Ganhei meu dinheirinho, né? Mas me senti muito culpado, porque eu achava aquele livro uma porcaria, mesmo depois de ter traduzido. Né? Eu me sinto culpado por ter ajudado a muita gente mergulhar naquilo lá. Mas não fui só eu, foram várias pessoas. E eles perguntavam para mim, o que você acha do leitor? Você ajudou a traduzir? Eu falei, leitor é o seguinte, você vai dar um remédio para uma pessoa, tem uma gotinha, é meio amargo, vai dar a pessoa, fala, é um negócio amargo, mas você engoliu uma vez, acabou. Né? Pega, coloca na colher, engole aquilo, acabou. Aí você fala, não, eu não vou dar a gotinha, eu vou pegar aquela gotinha e diluir num balde d'água. E vou enfiar o balde d'água goela abaixo do estudante. O leitor é isso. Ele tem isso de matemática num balde de livro, e você faz o cara engolir, se ele conseguir, né? Um balde d'água, aí ele engole aquela gotinha no meio da água, não sente o gosto,
acha que foi um grande proveito. Não foi, né? Era melhor ele dar um trabalhozinho ali, engolir uma gotinha só amarga, e ele ia ter mais tempo para se trabalhar. Então, as fontes, eu gosto dessa citação aqui, que esse cara fala o seguinte: nós estamos nos afogando no mar de informações enquanto nós estamos sedentos de conhecimento. Informação é o que não falta, né? É só abrir a internet, é informação. Conhecimento, muito pouco. Então nós estamos com sede de conhecimento e afogando no mar de informações. Informação não quer dizer conhecimento. Esse Abel, um grande matemático, falava: leia os mestres, leia os caras que sabem da coisa. E o Newton, todo mundo sabe quem é, e ele numa carta com outro cara lá dizia: se eu conseguir ver além do que eu consegui ver, foi porque eu subi nos ombros de gigantes. Né? Ele queria dizer Galileu, na verdade. Ele queria dizer o seguinte: se eu conseguir ver muito adiante, é porque primeiro eu estudei com um cara que já tinha visto muito adiante, eu pude ir adiante dele. Né? Essa é a ideia. Tem outra interessante aqui, o L. Johnson, que era um escritor inglês, dizia o seguinte: há duas maneiras de adquirir sabedoria. Ou a gente consegue por conta própria, o que deve ser muito raro, porque ele diz que não conhece ninguém, nenhum exemplo desse, ou a gente encontra em algum lugar, e aí a gente consegue resgatar. E esse lugar tem que ser uma fonte fidedigna, né? Tem que achar uma fonte boa, e é exatamente essa a ideia. Mas eu vou um alerta importante, gente, que a matemática, em grande parte dela, está escrita em inglês. Então, uma boa coisa é você aprender inglês. Aprender inglês é importante, porque você consegue ler algumas coisas que de outra forma. Hoje está menos assim, né? Que você põe lá um chat GPT, sei lá o quê, transforma, traduz aquilo, mais ou menos, né? Aí você lê em português mesmo, né? Ou na língua que você quiser. Mas eu acho que o inglês ainda é importante, como o francês, o latim já foi importante, quem sabe o mandarim vai ser importante daqui a uns tempos, quem sabe, não sei. Mas alguma língua talvez onde tenha mais fonte. Eu vou citar dois faróis da biomatemática. Já que a gente está falando, observe que esse aqui, esse Lee Siegel aqui, ó. Esse aqui foi aluna dele. Esse livro é excepcional, que é um livro em inglês, não é traduzido, mas é como eu disse, uma coisa interessante a gente aprender pelo menos um inglês que dê para ler matemática, que não é um inglês para ler romance, nem poesia. Inglês para ler romance ou poesia são outros 500, ou outros 1000, né? 500 para cada um. Mas para ler matemática é mais simples, porque tem muitos termos também em latim, né, e coisa assim, facilita bastante o entendimento. E esse outro aqui é do James Murray, que é foi um grande biomatemático também, recente, da última geração, que escreveu esse livro muito bem escrito. É um livro enorme, a segunda edição é bastante grande, porque envolve muita coisa, e ele coloca uma oncinha aqui, por que ele coloca esse onça? Porque um dos trabalhos dele foi explicar por que o leopardo, o aluno, o leopardo, por que o leopardo tem essas manchas aqui. Essa foi uma das explicações interessantes que ele tem nesse livro. Mas isso é o de menos, era só mais marketing do que outra coisa. Mas são dois biomatemáticos importantes que tem isso aqui. E eu gosto de falar também sobre o cálculo diferencial, que é uma base, é uma das coisas fundamentais da matemática. Se você não aprendeu ainda o cálculo, está aprendendo, é uma das coisas principais do cálculo. Atualmente, não é a única, mas é uma das coisas principais. Pelo menos até agora. Pode ser que se modifique na próxima geração, mas nessa geração ainda é. E eu estou mostrando aqui um livro excepcional, que esse é o tal da gota amarga. Esse livro não é fácil de ler, mas cada casquinha que você tira desse livro de compreensão significa um monte de páginas de vários outros livros. E esse aqui é o livro que o próprio o Euler escreveu, que dizem alguns que o Euler, quando escreveu esse livro em 1748, o livro seria um melhor texto didático para o cálculo hoje do que a maioria dos que a gente usa hoje. Né? Ele escreveu em 1748, quando o cálculo estava começando a ser introduzido como disciplina. A sétima coisa que eu coloco aqui é síntese. Quer dizer, quando a gente vai trabalhar numa coisa, não tenta estender demais, tenta sintetizar. Tem uma citação interessante do Pascal que diz o seguinte: ele escreveu uma carta para um camarada, a carta era muito longa, e no final ele falou: eu sinto muito de te mandar essa carta muito longa, e eu estou mandando ela longa porque eu não tenho tempo de fazer ela curta. Você fala: como? Em geral você pode pensar o contrário, né? Eu estou mandando curta porque eu não tenho tempo de fazer longa. Não é não, é porque fazer a coisa curta e sintética dá trabalho, leva tempo, mais tempo que fazer comprido. Escrever uma carta, blá, 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 é fácil.
Agora, espreme aquilo em poucas linhas para você ver. Vai dar um trabalho desgraçado. Né? Então, quer dizer, sintetizar as coisas dá muito trabalho, mas facilita muito para a pessoa que vai receber a informação. Então, essa citação é interessante, porque ele falou, estou escrevendo uma carta longa, eu sinto muito, não tive tempo de escrever uma carta curta. Então, fui escrevendo. Né? Em pouco tempo eu escrevi essa carta. É uma citação muito boa. E essa síntese é uma necessidade por uma coisa que é feito Miller, eu não vou falar mais nisso, mas esse Miller mostrou que a gente tem uma capacidade de memória muito curta. Basicamente, 9 coisas, 7 coisas. Leiam essas letras aqui. Não significa coisa nenhuma. Né? Agora eu vou dar o tempo para vocês lerem essa letra. Tem o quê? Uns 9 letras ali. Quem é que lembra dessas letras? Ninguém. Por que o número de telefone tem no máximo 10, número de placa no máximo 10? Porque é o máximo que a gente consegue lembrar bem. Passou disso, você já começa a ter dificuldade. Ou seja, há uma necessidade de síntese, nossa necessidade cognitiva. Você precisa de sintetizar a coisa com menos informação, porque senão você não consegue nem lembrar da coisa. Bom, a própria matemática, como eu já disse, é uma síntese. Os aforismos, esses ditados, etc., são parte da coisa. E agora, terminar com a história. Já que eu falei que história é muito importante, eu gosto dessa história. Essa história é modificada da que eu conheço. O Xing foi um sábio homem chinês, naturalmente, né, de muitas posses, que despendeu toda a sua fortuna e toda a sua juventude para aprender a difícil arte de domar dragões. Ele aprendeu, né? Fez toda aquela coisa para domar dragões e gastou. Todavia, ao atingir a idade madura, o Dele Xing surpreende com o fato de que não havia mais dragões para praticar a difícil arte de domar dragões. Ele aprendeu, aí foi, agora não tem dragão. O que eu faço? Aí o que ele vai fazer? Então, ele decidiu devotar toda a sua idade madura, já estava lá com 50 anos, idade madura, para aprender a dificílima arte é domar. Agora é dificílima arte de ensinar a difícil arte de domar dragões. Entenderam, né? Então agora ele falou, bom, não tem dragão, mas agora vou ensinar a domar dragão. Isso é muito com matemática. Eles dizem que matemática passa a vida toda aprendendo matemática. Não tem o que fazer com matemática, então vou ensinar os outros a fazer matemática. Bom, mas não termina aí. Né? Então, agora, entretanto, para sua tristeza, no início da sua velhice, o Xing descobriu que não havia mais estudantes interessados em aprender a dificílima arte de ensinar a difícil arte de domar dragões. Aí ele decidiu gastar o restante da sua vida para pensar, né, sobre a extremamente difícil arte de ensinar a dificílima arte de ensinar a difícil arte de domar dragões. Eu gosto dessa história. Né? Aí no PS, esse PS meu, ele tinha uma filha, né? Ele falece como respeitado sábio, mas muito pobre, não restou sequer um discípulo a levar adiante sua sabedoria. Até mesmo a sua única e queridíssima filha, Yo-Yo Xing, decidiu ser youtuber com muitos seguidores e uma grande dependente do chat, que é mais ou menos o final da coisa. Essa história é interessante. Bom, terminou a metodologia. Vocês estavam achando chato, então vamos mudar de assunto. Vamos falar dos modelos matemáticos. O que são os modelos matemáticos? Modelos matemáticos, então, 7 princípios de metodologia, agora nós vamos para os modelos matemáticos. São matemáticos. Como eu disse para vocês, modelos matemáticos são pontes de 2 vias entre matemática e biologia, né? Matemática e fenômenos biológicos que permitem você passar de um lado para o outro. Em biomatemática, que é o que se diz, biomatemática é o seguinte, você tem a biologia, como você quer estudar biologia, e você usa a matemática para estudar biologia. Todo mundo pensa que biomatemática é só isso, né? Você tem um problema de biologia, eu vou pegar a matemática e vou lá com a minha caixinha de ferramentas de matemática, vou lá e resolvo o problema de biologia. Né? Então isso seria a biomatemática. Não é exatamente isso, mas é o que fala. Mas ela tem uma ponte de 2 vias. A outra é a matemática biológica. O que é a matemática biológica? Você não tem uma ponte, aqui não tem, por exemplo, a fronteira, que vai daqui para lá e de lá para cá. Ou você vai daqui para lá, ou vem de lá para cá. Então, nessa modelo matemático, ou você estuda a biologia, usando fenômenos, estrutura matemática, ou você também pode estudar a estrutura matemática usando a biologia. Mas pode? Você pode estudar matemática usando a biologia? Claro, sua cabeça já é um instrumento matemático, né? Você está estudando, mas não é disso que eu estou falando. Existem vários problemas de matemática que são estudados por meio do modelo matemático, usando ideias da biologia. Se vocês não ouviram falar, algoritmo genético, algoritmo de formigas, redes neurais, praticamente inteligência artificial, é exatamente isso.
Você está estudando a matemática utilizando conceitos de biologia, porque você tem essa ponte que pode levar para os dois lados. Então essa ponte tem que ter as duas vias. Uma hora você estuda a biologia utilizando a matemática, outra hora você estuda a matemática utilizando a biologia. O metrô de Tóquio é um dos mais ramificados do mundo, levando daqui para lá, daqui para cá, por baixo de Tóquio. Você não vê, né? Porque está tudo por baixo. É um dos mais ramificados e é muito bem elaborado, porque ele leva uma pessoa de um a outro lugar de forma a fazer conexão, mas da maneira mais rápida possível. Ele é muito bem pensado. Pois é, existe um organismo que chama Physaelium, esqueci o nome dele agora, mas todos esses nomes de biologia são complicados. Mas é o Physaelium, em que eles estavam estudando, esse Physaelium é uma espécie de uma ameba, que ele faz crescer uma espécie de uns dedos assim, para buscar alimentos. E ele vai buscando alimentos, conforme ele vai buscando alimentos, ele cresce mais filamentos, vai fazendo uma rede. E eles fizeram um mapa de Tóquio com os lugares onde havia maior concentração de pessoas e tal. Então, vamos soltar esse ameba aqui como se tivesse alimento naqueles lugares, proporcionar o número de pessoas que seriam interessadas em pegar o metrô. E essa ameba foi se desenvolvendo. O que ele desenvolveu foi uma rede de filamentos que é exatamente ou muito próximo da rede de metrô de Tóquio. O que significa que se você tivesse uma ameba daquele e acreditasse nela, né, você punha ali, montava o modelo do metrô de Tóquio sem fazer contas, só com a ameba. Você está usando o quê? Está usando a biologia para resolver um problema de matemática, um problema de conexão, que é um problema complicado em matemática, né? Um problema extremamente complicado. Fazer a conexão ótima entre vários pontos. Então você usa a biologia para resolver um problema de matemática. Isso está sendo cada vez mais comum. Então nunca esqueçam de que a ponte é dos dois lados. Toda vez que você tem um modelo, você tem para ir para um lado ou para ir para o outro. Depende do que é que você quer fazer. Bom, essa é uma das coisas. Aqui falando só sobre... vamos passar isso aqui. O modelo matemático é um modelo interessante. Eu gosto dessa citação aqui. James Murray, aquele cara que escreveu o livro da oncinha. Ele tem uma citação em que a gente pode fazer um gráfico, que é o seguinte. Vamos supor que esse aqui é a porcentagem de conhecimento de um determinado assunto. E aqui é a quantidade de matemática que você pode adquirir. Vamos supor que aqui é a matemática, até aqui é matemática elementar, ou do zero, né, até a matemática elementar. Digamos que você terminou o curso de bacharelado, considerado a matemática elementar. Aí depois você vai no curso até uma matemática avançada. Seria aqui. Depois você vai mais um pouquinho, daqui para cá é terra incógnita, ninguém conhece. Não foi inventado ainda. É matemática avançada, mais um pouquinho, terra incógnita, ninguém conhece mais. E aqui você tem um determinado problema para resolver. O que o Murray fala é o seguinte, se o problema de biologia, se você pode resolver esse problema, você tem, com a matemática elementar, você tem que resolver uma boa parte dele. Porque depois a coisa engrossa muito. O gráfico aqui é o seguinte, a compreensão aqui é o 100%. 100% da matemática. 100% do conhecimento do assunto. É o assunto. Digamos, biologia. Biologia de populações para alguma coisa. Você quer resolver isso aqui. Você começa com a matemática. Até a matemática elementar você vai até onde? Você vai até 80%. Aí depois a coisa engrossa. Olha o tanto de matemática. Você já passou da matemática avançada, já está na terra incógnita que ninguém conhece e não chegou a 90%. Entenderam o gráfico? Isso significa que esse gráfico ele sobe muito singularmente aqui. Ou seja, você tem, no começo, se com a matemática elementar você não entendeu nada do problema, pega seu boné e vai embora, porque esse problema não é para matemática. Se com a matemática elementar você ainda não conseguiu entender nada, põe seu boné e vai embora, porque o negócio engrossa muito. Você chegou só até aqui com a matemática elementar, então você não vai conseguir ir muito longe. Você vai até a matemática avançada e vai ter aqui 60% do problema. Aí você vai contar com um biólogo 60%, não interessa por isso, né? É muito pouco. Então, se com a matemática elementar você não foi muito longe, ou consideravelmente longe, eu espero que você vai muito longe, porque agora a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Não é diretamente proporcional. Estudei 10 horas, aprendi 10%. Vou estudar 20 horas, vou estender 20%. Não é assim, a curva vai tornando plana, vai saturando. Então ela vai ficando cada vez mais complicada. Então, se na matemática elementar você não fez grande coisa,
a chance é que você não vai fazer grande coisa, mesmo com a avançada e mesmo com a matemática extremamente avançada. E com essa aqui nunca, porque essa nem existe ainda. Né? Então esse é o chamado princípio Pareto. Pareto foi um economista italiano, Vilfredo Pareto, em que ele descobriu na economia que tinha um princípio chamado 80-20. 80-20 ele dizia o seguinte, que em toda a sociedade, quando você tem produtos de alguma coisa, digamos carro, aí você vê, tem um punhado de coisas que produzem carro, mas 80% dos carros são produzidos por 20% das fábricas. Então, em geral, há um 80-20 na economia, e esse ficou conhecido como princípio Pareto, e o Murray tomou, de certa forma, essa ideia, né? Que, na verdade, a matemática, 80% da matemática se faz com 20% do conhecimento, uma coisa desse tipo assim. Isso é só para ilustrar qualitativamente como é que a coisa funciona em termos de modelo matemático. Você está construindo a construção na matemática elementar. O que é matemática elementar? No máximo até a graduação ou antes da graduação. Você não resolveu muita coisa, a chance é que você não vai muito longe. Então, não é para desanimar, é para mudar de assunto, ou então resolver aquilo que você consegue resolver. Não vai achar que você vai resolver tudo. Né? Não vai descobrir a América ali, uma vez por outra. Então, nós vamos ver alguns exemplos disso. Nós vamos ver alguns exemplos que a gente vai usar análise dimensional, assunto que eu vou falar logo em seguida, que você resolve com praticamente aritmética. Você resolve 80% da coisa. Aí você fala, agora nós temos que calcular esse número aqui. Em geral, alguma coisa a ver com o pi. O pi é um camarada que aparece em tudo quanto é lugar, sem ser chamado. Aí para você calcular aquele não sei quantos pis ali, você tem que usar uma matemática muito mais avançada. Para quê? Só para calcular aquele númerozinho ali à toa. Essa coisa toda aqui você fez com matemática elementar. Um exemplo meio exagerado, mas é bom para exagerar para mostrar a ideia, né? Mas isso nós vamos ver depois. Então, aqui eu fiz o desenho um pouco ao contrário, então nem vou mostrar. Não, esse tipo de modelo matemático. Modelo matemático tem 4 tipos que a gente poderia dizer. Tem um modelo suficiente. O modelo suficiente é o seguinte, você tem um determinado fenômeno, você fala, eu tenho um modelo aqui, deixa eu ver, põe lá. Ele descreve mais ou menos aquilo. Então ele é suficiente, ele não é necessário, ele não precisa ser daquele jeito. Você apresenta um modelo, nós vamos ver exemplos disso depois, são modelos que você apresenta e que descreve aquele fenômeno que você quer, é um modelo que você chegou com ele, encaixou, deu certo. Né? Ele é suficiente, ele não é necessário. Mas tem os modelos necessários. Você fala, bom, eu tenho essa condição, essa e essa. Portanto significa lógica, né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Portanto, esse modelo aqui é necessário, porque eu estou partindo daqui, certo? Então, esse é o modelo necessário. Eu estou partindo de algumas hipóteses, alguns dados, e daí eu vou avançando, em termos lógicos, até um modelo que eu vou chamar necessário. Ele é necessário, não tem outro jeito. Não tem jeito de fazer outro. O suficiente não, você aparece com ele do nada. Aparece o cara com nada, com o modelo e deu certo. É suficiente, deu certo, tá bom, já deu. Né? Então são 2 tipos, observe, são 2 posições diferentes. Não estou falando bem de um nem mal do outro. Estou dizendo que nós vamos ver aqui alguns que a gente achava que era necessário, porque a gente sempre fala, não, porque eu comecei daqui e fui deduzir. Deduziu nada, às vezes você fez o contrário. Né? Você achando que fez assim, fez o contrário. Então, quer dizer, existem os modelos suficientes e o modelo necessário. Existem os modelos qualitativos, que você mostra. Esse desenho que eu vi aqui não é um modelo para dizer, então é até ali que você vai para você conhecer. Não estou fazendo, não estou calculando coisa aqui, para ver até onde é. Eu estou dando uma ideia. Então é um modelo qualitativo que vai te dar ideia, vai te exprimir umas ideias, vai te colocar, ou te exemplificar algumas ideias, mas que não é para você calcular o número de indivíduos, ou que hora que acontece isso, ou o tamanho daquele outro, etc, etc. Não é um modelo preditivo. O modelo preditivo é o que a gente precisa em engenharia. Né? Você vai calcular uma ponte, você precisa de um modelo preditivo para saber qual é o tamanho da coluna que você vai pôr ali. Né? Você não pode dizer, é uma coluna redonda. Não, isso aí não é coluna cilíndrica. Né? Não, cilíndrica eu preciso saber o tamanho dela. Né? Senão é de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, quanto? Eu preciso saber. Esse é um modelo preditivo. Você tem que prever, calcular e saber quanto, pelo menos aproximadamente. Não é exato, mas aproximadamente. Em engenharia, o pessoal gosta de dizer que você calcula a coluna. Coluna suficiente deu isso aqui. Não, mas agora multiplica por 2 porque eu não tenho certeza. Então faz uma coluna desse tamanho. Bom, mas o modelo tem que ser preditivo. Tem que te dizer o que é
No caso do modelo preditivo, tem que dizer o quanto, né? Até exatamente o quanto, ou aproximadamente o quanto da coisa. Então, são 4 tipos diferentes. É o suficiente, o necessário, ou um ou outro, ou é o qualitativo ou o preditivo, certo? E o que é que eles não são? É bom saber o que são e o que não são, né? Eu gosto de dizer que o modelo matemático é como remédio. Você pega um vidro desse tamanho assim, cheio de líquido, fala, isso aqui é um remédio para tosse. Aí você fala, bom, mas está sem bula? Ele é para injetar, para tomar, para pôr no nariz, para fazer o quê? Para tomar uma colher? Para tomar um copo? Para tomar o vidro todo? Quanto é que eu vou tomar? Não tem bula? Você não toma um remédio desse sem bula, certo? O modelo matemático é assim, o modelo matemático ele serve para determinadas situações. Então é a posologia, né? E para tais situações, para descrever tais coisas. Então tem indicações, mas tem as contraindicações também. Não tome esse remédio mais do que isso, porque você pode morrer, né? Tem contraindicação, né? Se você sente alguma coisa contra aspirina, não tome aspirina, né? Mas aspirina serve quanto? No máximo tanto, não toma mais do que isso. Então o modelo matemático tem que sempre vir com uma bula, que foi feito para isso e não para aquilo. Se você usar daquilo lá, de ideia errada, é problema seu. Não é problema do farmacêutico. Eu tomei remédio e morri. O farmacêutico é o culpado. Claro, mandou você tomar uma colher, você tomou 1 litro, né? O farmacêutico não é culpado disso, né? O modelo matemático é a mesma coisa. Tem muita gente usando o modelo matemático, deu errado, esse modelo não serve para nada. Não, você não serve para o modelo, porque você pegou o modelo e usou no lugar errado, né? Esse que é o problema. Então, quer dizer, todo modelo matemático tem essa coisa. Os argumentos de interface não são inteiramente imersos na matemática. Você vai mexer com o modelo matemático, ele não é só matemática, ele é matemática e outra coisa. Tem um processo cognitivo da matemática, do fenômeno que você está estudando. Você tem um processo cognitivo. Como é que você vê aquilo? E o que você vê nem sempre é o que é. Você vê o que você acha que é, né? Então tem um processo aí de interpretação. O Murray fala a mesma coisa, que o modelo matemático não é julgado pela matemática, porque ele não é matemática realmente. Ele é outra coisa, ele é uma interface entre a matemática e a biologia. Ali você usa argumentos de biologia e argumentos de matemática. Em matemática você não pode usar argumentos de biologia, a não ser que você esteja fazendo matemática biológica, mas aí não é matemática. Se você está trabalhando em matemática, você tem que usar elementos de matemática, aí você está dentro da matemática. Mas dentro da matemática você não utiliza argumentos de fora. Você pode usar ideias e tal, mas não argumentos, né? Então o modelo matemático ele não é julgado pela matemática que ele faz. Às vezes com a matemática elementar você resolve muita coisa, e com a matemática avançada você não resolve nada. Então não é julgado pela qualidade da matemática ou pelo avançado da matemática. É julgado pelo resultado que ele se propõe a ter, que é descrever o fenômeno por meio da matemática. Bom, não é um playground para matemática. Tem muita gente que acha que eu vou estudar biomatemática, porque lá com matemática elementar eu faço muita coisa. Não, mas você vai ter que aprender biologia. Se você vai estudar biomatemática, você vai ter que aprender matemática, mesmo que seja elementar, mas bastante biologia também. Bom, e também não são panaceias da realidade. Eu gosto dessa citação aqui, do Lee Sigler. Modelos matemáticos são mentiras. É claro que são mentiras. Você não tem um modelo que descreve um negócio completamente. Ele é meia verdade no máximo, né? O modelo matemático não descreve um fenômeno completamente. Tem coisas do fenômeno que você não descreve. Então, na verdade, são mentiras. Ou seja, caricatura. Você vê uma caricatura de alguma pessoa, você percebe, é o Lula. Olha lá, estou vendo. Mas é o Lula aquele lá? Não, é alguns poucos traços. O cara é muito bom. E ele pega alguns traços que você imediatamente identifica como sendo o Lula. O caricaturista, né? É bom para desenhar, e ele pega alguns traços que denotam a pessoa. Mas não é a pessoa, e tem um punhado de informações sobre a pessoa que não está ali, né? Então, o modelo matemático é isso, ele pega uma parte da verdade. Então, o que ele fala é o modelo matemático são mentira mesmo, tem que dizer. É uma mentira porque não é tudo, né? Está faltando coisa. Porque a coisa toda a gente não consegue entender. Então, ou seja, são caricaturas que todavia nos permite expor pequena e interessante face da verdade. É como você vê uma coisa de um lado. Você vê bem desse lado, mas você não está vendo do outro. Mas esse lado já é uma boa coisa. É o máximo que você pode ver, o que eu vou fazer, né? Já teve muito tempo que a Lua a gente via só de um lado, porque depois ela virava do outro e a gente não conseguia ver, né? Tem a chamada face oculta da Lua. Mas a gente via daquele lado. É o que a gente conseguia ver, muito bem. A gente sabia que tinha um outro, mas
É o que conseguia ver. É a verdade completa sobre um fenômeno qualquer, nunca é acessível a nós por nenhum método, né? Seja ele matemático ou não matemático. O pessoal da biologia, não, a matemática não fala tudo. A biologia fala, escreve um livro de 1000 páginas, você não descreve um gato. Né? Em 1000 páginas você não descreve um gato. Mesmo porque o gato está ali, de repente ele mudou, você não descreveu o gato mudado. O gato é outro. Né? Então, quer dizer, o que você tem à sua disposição é, de fato, escrever face da verdade. Se aquela face é interessante ou não, isso é outro problema. Espera sempre que seja, né? Esse George Box é um estatístico muito interessante, em que ele falava que, embora todos os modelos matemáticos são falsos porque só mostram uma parte da coisa, né? Alguns deles, às vezes, são muito úteis. Né? A tarefa do matemático aplicada é saber quais são úteis, quando, né? E também quando isso ocorre. Você tem um modelo e você tem que fazer a bula. Esse modelo serve para esse caso, mas não serve para aquele. Ele serve nessa situação e não naquela. Né? Esse é o problema do matemático aplicado. Qualquer matemática que você fizer é modelo matemático. Tá bom, mas para qual? Qualquer coisa é remédio, né? Pega uma garrafa de qualquer coisa, é remédio. Sempre acha uma doença que aquilo ali sirva, né? Mas você tem que saber qual doença, quando e qual a dosagem. Bom, os 4 eu vou andar mais rápido aqui. Indispensável ingrediente do modelo matemático é um fenômeno de interesse, porque você vai estudar alguma coisa que não é matemática. Você não vai estudar matemática pela matemática. E aí é matemática, é outra coisa. Estou estudando alguma outra coisa com a matemática. Tem uma interface cognitiva, nós vamos ver como é importante esse conceito de Umwelt. Umwelt é um conceito que um biólogo fez, qual é o mapa que a gente faz do mundo. Isso não é só a gente que faz, os animais fazem também. Você tem um mapa do mundo, e esse mapa vai se modificando conforme a sua experiência e conforme você vai aprendendo as coisas. Outra estrutura matemática você vai usar, e outra ponte que você vai fazer de um lado para o outro. Né? Eu vou só falar rapidamente, esse biólogo aqui foi muito famoso na época, na época não, depois, mas não chegou a ser tanto, mas falando sobre esse Umwelt, é um termo alemão, então é difícil a gente saber exatamente o que é, mas a definição é basicamente que cada pessoa tem, ou cada ser tem um mapa do ambiente. Esse mapa pode estar certo em algumas coisas, errado em outras, mas ele tem que ter um mapa. E ele modifica o mapa conforme ele faz alguma ação no ambiente e o ambiente responde. Se não bate com aquilo que ele previa, ele reformula o modelo mental dele. Uma coisa interessante, mas eu não vou... quem quiser dar uma olhada nesse, Yoshiyuki Katayama, ele faz uma... Olha no vídeo no YouTube que você vai ver. Pega pelo nome dele e vê. Colossal é um site só de coisa artística, em que ele tem uma apresentação interessante sobre isso. Umwelt. Como é que um besouro vê o mundo? Como é que um morcego vê o mundo? Teve um filósofo que escreveu: se eu fosse um morcego, como eu veria o mundo? Porque você sabe que o morcego é um cego, né? Um rato cego. Mas ele, pelo som, ele percebe o mundo. Se você for um cachorro, como é que você vê o mundo? Por que o cachorro sai cheirando para todo lado? Porque o olfato dele é o que ele mais tem de preciso, não a vista, né? Mas é o olfato. Esse Jung é um jornalista científico, ele escreveu um livro muito interessante. Se vocês quiserem ler um dia uma coisa interessante de biologia, esse aí é. E ele fala que o nosso Umwelt, quer dizer, o mapa que nós temos do mundo, como é que a gente imagina o mundo, cada um, é muito limitado. E talvez a gente não ache isso que seja limitado, ele acha que abrange tudo. Né? E a gente tem uma tendência de interpretar esse Umwelt como sendo completamente abrangente, é tudo. Né? Na verdade, nosso Umwelt é tudo que nós conhecemos. E pensamos que é tudo que existe para ser conhecido. É como eu vivo em São Paulo, eu conheço uma parte de São Paulo, penso que aqui não é o mundo que é para ser conhecido. Não é. Né? Eu conheço agora o Amazonas, aumentei o meu Umwelt, a limite do meu conhecimento. E ele fala, essa percepção aqui é uma ilusão que temos com todos os seres vivos. Todos os seres vivos acham que onde ele vive é o mundo todo. Bom, eu vou pular essa parte aqui. E esse aqui é o artigo que eu falei, Thomas Nagel. O que é que você acha sendo um morcego? Se alguém tiver interesse nisso. E tem uma formiga que vive no deserto, que esse cara aqui passou a vida estudando, chama Cataglyphs. Rudy Venner, um biólogo, passou a vida estudando uma formiga que vive no deserto. Como é que essa formiga vive no deserto? Primeiro, ela acha que o mundo todo é feito de areia, né? Porque ela nunca viu outra coisa.
Ela acha que o mundo é feito de areia. Nunca veio no Amazonas para ver planta, né? Ela acha que o mundo é feito de areia, mas está certo, né? Porque para ela o mundo é areia, né? E agora, como é que ela vive? De acordo com o mundo dela. Durante o dia, o sol é quente, ela entra no buraco e fica escondida lá no fundo, que é uma temperatura mais razoável. De noite ela sai e anda procurando restos de algum animal que não foi como ela esperto e ficou no sol e morreu, né? E ela pega isso. Depois a pergunta é, como é que ela volta? É tudo areia. Não tem a venda do fulano de tal, a esquina não sei de quem, né? Para ela saber como é que ela chegou aqui. A pergunta é, como é que ela volta exatamente para o ninho dela? Uma pergunta interessante essa, né, de biologia. E ele passou a vida toda estudando. Com tão poucos neurônios, é uma formiga que tem poucos neurônios, como é que com tão poucos neurônios ela consegue andar para tudo quanto é lado, um lugar onde ela não sabe onde ela vai, porque ela está procurando a esmo, né, os restos dos outros animais, e depois ela consegue voltar para o lugar dela. Tem alguma coisa extraordinária aí, que eu quero saber. É exatamente a biologia aplicada à matemática, porque aí você consegue fazer um GPS, né? Você sai de casa, anda feito doido aí, depois, como é que eu volto para casa? Qual é o GPS que me manda de volta para casa? Tem alguma coisa que ela guardou aí e faz ela voltar. Então esse é um trabalho muito interessante que esse cara escreveu aí há pouco tempo, e esse é o fim da parte 2. E agora a segunda parte. A segunda parte é o esqueleto, ou seja, nós vamos falar agora de princípios que te ajudam a construir modelos matemáticos. Por algum motivo o negócio... Acho que eu andei apertando alguma coisa errada aqui. Bom, então nós vamos falar dos 9 princípios, né? 7 mais 2, né? Vamos falar só de alguns 3 ou 4 princípios. Tem jeito de aumentar aí? É aqui embaixo, né? Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Bom, nós temos aí... Nós vamos falar, se der tempo, vamos falar do princípio de Galileu, do Malthus, Euler, de fusão e talvez até aqui. Daqui para diante eu vou falar só por cima. Esses princípios são exatamente a hora que você pega uma ideia e transforma em matemática, matemática mesmo. Que tipo de matemática? Bom, tem vários tipos de matemática. Quando o Zequias me convidou para dar esse mini curso, eu não sabia exatamente qual era a audiência, quem é que ia participar do curso. E talvez tenha colocado coisas que estejam acima, mas eu vou dar a seguinte sugestão para vocês. Se eu estiver falando de alguma coisa que não... Eu não estou sabendo que esse cara está falando de matemática, né? Equações diferenciais. Se você ainda não fez o curso completo de cálculo, você não chegou nas equações diferenciais. Então, eu não sei o que é equações. Muito bem, é a primeira exposição. Não penso que você vai ver equações diferenciais, já sei equações diferenciais. É um método espiral, lembra que você vai voltar? Mas você já tem o primeiro contato, já levou o primeiro balde de água fria, né? Levei um balde de água fria, não sei que diabo é aquilo. Bom, mas pelo menos já sabe mais ou menos onde é que apareceu. Apareceu lá, tinha a ver um pouco com isso, um pouco com aquilo. Já é uma primeira exposição. É aquela música esquisita que você ouve a primeira vez e não faz sentido dela. Mas você tem que ouvir uma primeira vez, né? Uma primeira vez você tem que ouvir. Talvez seja muito esquisita, um negócio dissonante, estranho. Mais tarde você vai ouvir pela segunda vez, vai ser menos estranho. Uma hora você vai ficar familiar com ela, né? Então, se vocês ouvirem, ou eu me apresentar aqui alguma ideia que seja um pouco estranha para vocês, ou muito estranha, tudo bem, né? É um primeiro balde de água fria. Depois vão vir outros baldes de água fria, né? Até que a água fique mais morna, né? Que vocês fiquem mais à vontade com o assunto, né? Não nesse mini curso, naturalmente. Esse seria o primeiro balde de água fria. Vai falar de coisas simples também. Nós vamos falar de coisas mais simples. Então a ideia é o seguinte, o que é que a gente vai fazer aí? Eu só vou falar no geral aqui. Nós vamos começar com o Galileu. O Galileu é o chamado pai da ciência moderna, viveu lá no século XVII, finalzinho do século XVI, começo do século XVII, ou seja, 1500 e não sei quanto, 1600 e alguma coisa, não me lembro exatamente, depois vai aparecer a data de nascimento e morte dele. Um cara excepcional, tem uma história muito interessante. Nós temos várias narrativas sobre o Galileu que ajudam a gente a entender todo esse processo. Eu estou dando o nome do princípio de Galileu, não é o nome que aparece. Vou olhar lá na Wikipedia, não aparece. Vou olhar no chat GPT, vai falar outra coisa. É o nome que eu estou dando, né? Para situar a coisa, para dar um título para o assunto. E nós vamos ver o que o Galileu fez uma coisa muito interessante.
ele rompeu com o que se fazia ciência até a época. Até a época o que se fazia ciência era tentar entender o universo todo numa pancada só. Tudo numa pancada só. Né? O que chamava pedra filosofal. Né? Aquela coisa que tinha resposta para tudo. Né? Então você queria fazer um modelo, uma teoria, respondia todas as perguntas. Não ia dar certo. E ele chegou no ponto e falou, não dá certo, gente. Nós temos que fazer a coisa por partes. Olhar a coisa parte por parte. Pedaço, chama método analítico, ou seja, separar as coisas. Então a primeira coisa que ele fez foi, lá na Torre de Pisa, soltar uma pedra lá de cima e ver a pedra caindo. Coisa simples. Aí alguém falava, mas que dia era? Era tanto de será que se fosse julho, não sei, a pedra não cairia diferente? Será que fosse outubro? Será que se Júpiter, a lua de Júpiter estivesse na outra fase, a pedra cairia diferente? Não. Eu vou pegar a pedra e vou pensar só na pedra caindo. Será que um passarinho vai bater na pedra? Não, espírito de porco, não tem passarinho nenhum aqui. Estou olhando a pedra cair. Né? Ou seja, ele fixa a ideia numa coisa muito simples, que era a ação da gravidade sobre a queda da pedra. Né? Então ele separou. Vamos separar tudo, vamos limpar tudo, limpa tudo. Vamos olhar só isso aqui. Se a gente resolver isso aqui, está ótimo. Lembra da citação do Siegel? Tem gente querendo entender a mente de um poeta de uma vez só, numa tacada só. Que isso? Isso é impossível. Se eu entender uma minhoquinha, já estou ótimo. Já vou ganhar o prêmio Nobel com isso. Né? Só para entender a cabeça da minhoca, como é que ela funciona, como é que ela se locomove, como é que ela se comporta. Já é muita coisa. Né? Então, o que o Galileu fez foi isso, vamos separar as coisas. Foi a primeira coisa que ele fez. Aí ele fez experimentação. Experimentação é a conversa sua com a natureza. Você vai fazer uma experiência com a natureza e ver o que ela responde para você, ou naquela área que você tem. Você faz uma experiência e vê como é que ela responde. Bom, a gente sendo matemático, nós não vamos fazer experiência de biologia. Então, como é que eu faço? Vou sair no mato para fazer experiência de ecologia? Eu não vou, mas tem gente que faz para mim. Você terceiriza, né? Você pega o que os biólogos fizeram, o que alguém fez. Alguém fez uma experiência, escreveu num artigo ou num livro, e você vai lá e fala, não acredito que o cara fez isso e tal, é como se eu tivesse feito. Né? Eu não sou biólogo, não tenho experiência, nem prática, nem habilidade experimental, mas tem alguém que faz para mim. Então eu vou lá, pego o resultado da experiência dele, a experimentação que é sua ou de alguém. Né? Então essa é a primeira coisa. Ele mesmo fez na época, porque era muito fácil. E depois é esse foco, essa redução de ver, vamos separar tudo, vamos olhar só aquilo que realmente interessa. Pode ser que daquilo que interessa, algumas coisas nem interessam muito, mas vamos olhar, ver se a gente reduz bastante. Depois ele foi medir e depois foi fazer uma síntese funcional, escrever aquilo como uma função matemática. Isso nós vamos ver que é muito interessante, é o princípio da coisa. Depois nós vamos ver o Malthus, que é um modelo, mínimo modelo, é um modelo mais simples que você tem de dinâmica populacional. Aí alguém aqui vai falar assim, eu não quero um modelo mais simples, eu quero mais complicado. Quero sair daqui sabendo, né, um negócio bem complicado. Bom, eu sinto muito que eu não sei o modelo complicado. Mas a gente, como aquela citação que eu coloquei lá antes, do Comênios, você tem que começar de baixo para cima. É um modelo mais simples. Porque uma vez que você dominou o mais simples, você está em condições de mexer nele, aperfeiçoar. Um modelo muito complicado, você não sabe nem onde mexer. Você pega um carro hoje, por exemplo, você sabe guiar, mas parou o carro, você fala, não sei onde que eu vou mexer nesse troço aqui. Tem 1000 coisas funcionando aqui. Antigamente era um carro simples, né? Você ia lá, fuçava aqui, fuçava ali, você descobria como é que é. Hoje não. O carro pifou, você não sabe se é um fiozinho ali que faltou contato, se é um negócio que queimou lá adiante, se for um raio que caiu não sei do que, estragou qualquer coisa, você não sabe, é um negócio muito complicado. Então, quando você vai construir um modelo complicado, você tem que começar do simples, que você vai colocando coisas conforme a necessidade para melhorar o seu modelo. Mas não começar do modelo mais complicado, mesmo porque não tem como fazer isso. Né? Então, você tem que começar do mais simples. Mas você tem que conhecer bem o mais simples, senão você não tem como mexer. Como é que você vai mexer numa coisa que você não conhece bem? Então você tem que ter um modelo mais simples e conhece bem. E muita gente acha que pega o modelo de Malthus, que é o modelo que aparece nas 2 primeiras páginas de um livro de cálculo que define derivada, aparece o modelo de Malthus, resolve, vira a página, acabou, não fala mais do modelo de Malthus. Mas será que é só isso? É só escrever uma equação diferencial mais simples que tem? Escreveu a resposta? Tchau. Não é. Para matemática aplicada, não é. E vocês vão ver, esse é um exemplo de como a matemática aplicada é diferente da matemática. Diferente no seguinte sentido, ela abrange mais coisas. Um livro de cálculo só, ele resolve a equação diferencial, põe a função ali, vira a página, já vai falar de outra coisa. Acabou. Para ele, acabou o assunto.
A matemática aplicada, não. Ele tem que entender melhor qual é aquele modelo. Então, é uma boa lição de diferença entre uma coisa e outra. Depois nós vamos ver. O Malthus fala de dinâmica populacional, de populações homogêneas, onde os indivíduos são todos iguais. É uma democracia perfeita. Todo mundo é igual. A chance de morrer é igual, a chance de nascer é igual, a mesma coisa. É uma coisa muito sem graça nesse aspecto, né? Todo mundo tem a mesma chance de morrer, ninguém está mais com o pé na cova do que o outro, ninguém é mais velho do que o outro, todo mundo com a mesma chance de morrer, ninguém influencia o outro, ninguém, pelo fato de estar perto, influencia, atrapalha a vida ou ajuda a vida do outro, não tem isso, não tem interação. Então é homogêneo, todo mundo é igual, você não distingue ninguém, você não dá nome para ninguém. As pessoas não interagem, uma não influencia o tempo de vida ou de morte da outra. E outra coisa, não tem influência externa, e é uma grande população. São 4 restrições muito fortes, que faz com que ele seja um modelo mais mínimo possível. Mas é a partir disso que você vai modificando e vai acrescentando outras qualidades a esse modelo, e ele vai ficando mais descritivo de processo de dinâmica de população. Então é isso que a gente vai ver no modelo de Malthus. Agora, numa população, tem 3 coisas que podem acontecer, só 3 coisas. Uma, nascer. Outra, morrer. Né? E outra, qual é a outra? Outra é transformar. Transformar um para o outro, uma população num tipo que transforma para outro, que é, por exemplo, mutação. Isso é o que acontece em populações biológicas. O sujeito é de um jeito, depois ele tem uma mutação, aquela espécie, ou tem um filho que nasce de um outro jeito. Então tem a transformação. São 3 coisas só que acontecem na população. Nascimento e morte. Esse aparece no modelo de Malthus. Agora, transformação não aparece porque o modelo de Malthus trata de uma população que é homogênea. Você vai transformar em quê? É todo mundo igual? Né? Então você tem que escrever heterogeneidade. Esse é um negócio matematicamente complicado. Aqui, pode ser que muita gente fale, eu não estou sacando isso aqui, mas você vai ser introduzido, talvez pela primeira vez, a como você descreve heterogeneidade numa população. Como você descreve uma população que é heterogênea com relação, por exemplo, à altura. Pega os estudantes da UEA e fala, tem um dessa altura, outro dessa altura e tal. Como é que você descreve essa heterogeneidade de altura, de peso? E várias outras coisas, em qualquer aspecto que você quiser. Então, a ideia do Euler é exatamente essa. Foi um tremendo avanço na matemática aplicada, o que o Euler fez em 1735, 1740. Agora já são 270 anos, mais ou menos, né, que o Euler fez isso. Muita coisa, né? Vocês vão ver quão moderno era a ideia do Euler. Depois de fusão já é um processo mais específico, nós vamos ver como é que os indivíduos se movimentam difusivamente. Depois vão ver um processo de interação. Então observe que começa, como é que você vê a coisa? Qual é o modelo mais simples de dinâmica de populações? Só nasce e morre gente, não tem, ou às vezes só morre, porque na vida é mais importante a morte do que a vida, né? Só é mais importante que a morte, porque você só tem morte se tiver vida, né? Se não tiver vida, não tem morte, né? Mas a morte acontece sempre, né? A vida nem sempre, né? Você põe num lugar onde não tem semente nenhuma, não nasce nada. Mas você põe num lugar onde tem gente, vai morrer alguém, né? Então a morte é uma dinâmica que aparentemente, matematicamente, ela é mais interessante para a gente analisar. Não é um sentimento técnico assim, né? Mas é simplesmente porque matematicamente é mais interessante. A gente entendendo a dinâmica da mortalidade, a gente entende da vitalidade também. Bom, aí depois que a gente entendeu isso aqui, uma coisa mais simples, aí a gente passa a descrever a heterogeneidade, depois de fusão, isso precisa um tempo para dizer, interação entre indivíduos. Esses outros processos são mais processos, essas populações que nós vamos falar aqui, são grandes populações, de 1 a 5. Está falando de grandes populações. O que é grande população? Grande população é grande mesmo, ou seja, muita gente. O Brasil tem, digamos, 200 milhões de habitantes, mais do que isso. 200 milhões, você vai colocar aqui 200 milhões, 200 mil milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 10 a 8. Então, se você vai analisar o Brasil, um gráfico, você não vai escrever aqui de 1 em 1. Se isso aqui for de 1 em 1, haja quadro aqui para pôr os 200 milhões. Né? Você escreve em pacotes de 10 a 8, que é gente pra caramba, né? 10 a 8 é muita gente. E aí você descreve a população num pedaço aqui de 1 a 5, nem precisa de 5. Né? Só que aqui, ó, morreu alguém, nasceu alguém, você dá um salto o quê? Infinitesimal aqui. Né? Se alguém morreu ali ou nasceu aqui, você faz uma pequena variação ali. Bom,
Então, o que nós vamos falar aqui de grandes populações. Aí a pergunta é, e se eu tiver pequenas populações? Aí é mais difícil. É mais difícil porque aí você não tem um modelo determinístico, um modelo que diz como é que a população, a média da população vai fazer, porque aí a coisa é mais inesperada. Então é para isso que aparecem esses modelos probabilísticos aqui, em que você não diz, pega a população e não fala, nós vamos ter 15 indivíduos infectados aqui na UEA por Covid. Não, você fala a probabilidade de ter 15 indivíduos infectados é tanto. Mas aí tem probabilidade de ter 10, de ter 9, de ter 16, etc, etc. Você tem que falar de todas as probabilidades, né? Porque pode ter até o máximo de indivíduos que tem aqui. Né? A probabilidade de ter 200 milhões de indivíduos infectados da Covid aqui na UEA. Não tem, é zero. É zero. Né? Não tem ninguém. Mas você vai ter que dar a probabilidade. Aí você tem que falar de um número infinito de funções, ao contrário do modelo de Malthus, que é uma função. Aí você vai, o troço vai ser encrencado. Vai ser encrencado. Toda vez que a gente fala de coisas finitas, parece que é mais encrencado do que as infinitas, ou das muito grandes. E das muito grandes faz média, das finitas não tem como você fazer média. Bom, então isso é o que nós vamos fazer. Até esse último aqui, eu vou falar sobre esse princípio de redução, que aí nós vamos ver que a gente volta lá para a ideia do Galileu, que é interessante que a gente fecha o ciclo e fala, hoje com os grandes computadores a gente faz o que o Galileu fez no olho lá, mas é a mesma ideia do Galileu, só que ele fazia no olho. Ele era um cara muito perspicaz, conseguia ver as coisas muito bem, então ele via eram coisas mais simples, obviamente, ele via aquilo. Hoje não dá para a gente ver, com a quantidade de dados que a gente tem, não dá para você ver no olho. Então você faz o quê? Usa seu amigo computador. Né? Então essa é uma ideia que vai aparecer aqui, e é exatamente a síntese funcional, que é a que o Galileu, observa que o Galileu faz uma síntese. O que é a síntese funcional? É descrever por meio de uma função. O objetivo em todos esses casos aqui é uma função. Então, as duas coisas principais em matemática que a gente tem, as duas estruturas, primeiro números. Número inteiro, natural, número inteiro. Mais importantes são os naturais e os reais. Aí, entre eles, a gente tem os inteiros, que é uma ligeira generalização, colocando um menos ali em cada um deles, né? Embora muita gente fique complicada com esse menos, por que menos 2 vezes menos 3 dá 6, não dá menos 6, não dá outra coisa qualquer, né? Bom, é só uma questão de coerência lógica. Mas depois nós temos os racionais, que também é fácil, são frações. Tá? O problema são os reais. Os reais é uma ideia muito abstrata. Muita gente acha que é muito legal, muito simples, é só fazer uma reta. Tanto a ideia de reta quanto a ideia de números reais são duas ideias extremamente abstratas e difíceis da gente entender. Se vocês não entenderam até agora, vocês estão no caminho certo. Se vocês entenderam até agora, mude de lugar, porque vocês estão errados. Vocês não entenderam. Né? Número real é um negócio extremamente complicado e a gente precisa estudar muito. É o tipo da coisa que a gente vai fazer muita espiral nele para ficar confortável com a ideia, de fato, com o número real. E é onde a gente mede as coisas, né? Você mede a hipotenusa de um triângulo, um aqui. Aqui é o quê? Raiz de 2. Que diabo de raiz de 2 é esse? É um número irracional, que você precisa de uma sequência infinita para descrever. É um negócio esquisito, né? É esquisito mesmo. Se você acha que está esquisito, é esquisito mesmo. Né? Não se sinta prejudicado por isso. É esquisito e a gente vai ficando confortável, mas não vai entendendo completamente. Mas é o que a gente usa aqui para mensuração. E é funcional, síntese funcional são as funções, né? Que associam números a números, que vão associar medidas a medidas, que aí é exatamente onde vai ter um modelo matemático. Bom, gente, acho que por hoje é só. Eu já estou com a garganta ruim, vocês já devem estar também cansado de ouvir eu falar. Se alguém tiver alguma pergunta, se tiver alguma pergunta engasgada aí, ou quiser falar, ou fazer alguma observação, fique à vontade. Pode falar. Mas a parte expositiva já está terminada. Se não tiverem, guarda a pergunta para a próxima vez, então. Se surgir a pergunta essa noite, amanhã cedo, vocês façam a pergunta.